Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a continuação da comunização do Brasil, parte 2. Estamos na segunda fase. Número 1, dominar as Forças Armadas. O processo de desmoralização e sucateamento feito contra as Forças Armadas durante os governos do antigo MDB e PSDB, auxiliados por uma imprensa militante ativista inimiga dos militares, tornaram os membros das Forças Armadas presas fáceis para serem cooptadas nos desgovernos comuno-petistas. O alto comando das Forças Armadas também possui fortes ligações com o sistema maçônico, pois muitos são da maçonaria e, portanto, alinhados com o globalismo e não com o patriotismo. É por isso que vemos hoje generais, brigadeiros e almirantes apoiando a ditadura comuno-petista bolivariana e dando amparo às ações ilegais do Imorais e do STF. É possível que, em um futuro próximo, essas Forças Armadas invistam contra o povo brasileiro nas manifestações e criem sistemas repressores como na época do regime militar, a exemplo do CNMA e do DOPS. Número 2. Aumentar a arrecadação federal. De acordo com a Constituição Federal, é vedada a tributação com propósito de confisco. Porém, a realidade da tributação no Brasil é outra, sempre contrária aos interesses da população mais pobre. A tributação sempre foi incidida nos alimentos, de forma que tanto o rico quanto o pobre pagassem o mesmo tributo. A atual reforma tributária era para corrigir isso, só que não. O atual IVA tributará pesadamente as empresas de serviço, que são as que mais contratam no país, e que gerará desemprego e subemprego. Também concentrará o poder econômico nos governos federal, que planeja taxar cada vez mais, principalmente o capital investidor e a herança. Portanto, já está preparado o caminho para o comunismo nesse sentido, pois tanto Karl Marx quanto os membros comunistas da Sociedade Fabiana eram a favor da taxação cada vez maior, a ponto de não ser mais benéfica abrir um negócio ou mesmo possuir algum bem. É o que se fala, a taxação progressiva. Para o comunista, isso é vantajoso, porque é o que eles querem mesmo, para destruir a economia do Brasil, né, do país, e deixar todos na miséria. Porque uma população miserável, que não possa deixar nada para os seus descendentes, que não possa adquirir um negócio ou empreender, ela vai ficar miserável e dependente do Bolsa Miséria. E é isso que eles querem, né? Porque vão ser cada vez mais eleitores para eles. Bom, até essa fase, tudo que foi planejado há décadas já foi implementado e realizado. Agora citarei o que está em andamento nessa segunda fase e o que o sistema pretende implementar ainda esse ano de 2025. Número 3. Monitoramento das redes sociais. Até a presente data, todos os projetos têm sido derrubados pelo Congresso Nacional. Ocorre que o STF vai decidir agora, no segundo semestre, sobre esse tema. O próprio STF já possui um sistema de inteligência independente que monitora as redes sociais, com o fim de perseguir e prender aqueles que eles consideram seus inimigos e censurar políticos que eles consideram, e todas as políticas que eles consideram fake news e atentam contra a democracia relativa que o sistema tanto defende. Ou seja, eles estão pretendendo regular as redes sociais. Eu espero que agora, com esse escândalo internacional da USAID, né, isso possa ser revertido. Pelo que nós estamos vendo, parece que eles estão recuando. Mas é um projeto deles fazer a regulamentação das redes sociais. 4. Calar opositores do governo. O Brasil hoje já possui presos políticos. Não falo apenas daqueles que foram presos por causa do 8 de janeiro, mas também daqueles que estão presos por crimes de opinião. O que não existe na nossa Constituição Federal é exemplo do ex-deputado Daniel Silveira.
também espero que agora isso se reverta, né? Que a CPI da USAID vá adiante e que haja, né, o projeto de lei que regulamente a anistia. Né? Jornalistas que fazem a oposição ao desgoverno também são alvos deles, tais como Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, dentre outros, tiveram que se exilar para não serem presos ou mortos pelo atual regime. As prisões continuam para aqueles que ainda ousam enfrentar a ditadura comuno-petista bolivariana. Também espero que isso acabe com esse escândalo internacional e com o andamento do projeto da anistia. 5. Criminalizar as falas contra o governo. Apesar de todas as perseguições e prisões, não existe ainda o crime de opinião em nosso Código Penal. Porém, já existem projetos de lei em andamento para tornarem crimes qualquer opinião contrária às decisões do governo, críticas às ações dos políticos, funcionários da administração pública e todos os demais cúmplices e cupinchas como celebridades, artistas festivos, lacradores, intelectualoides comprados, jornalistas adestrados, etc. Quer dizer, eles não são contrários só às críticas dos mandatários da nação, né? O pessoal do STF, o ladrão, não. Isso tem que atingir também aos artistas e celebridades cúmplices deles. Quer dizer, qualquer amiguinho deles, eles querem proteger. Também espero que isso não vá à frente. Né? 6. Doutrinar politicamente as crianças e adolescentes nas escolas. Está a pleno vapor, inclusive com a introdução da ideologia de gênero através da militância LGBTQ, disfarçados de professores com o fim de sexualizar e desviar o comportamento considerado heterossexual, de modo a criarem um exército de ativistas e militantes comunistas e globalistas LGBTQ, que serão utilizados como massa de manobra de idiotas úteis em futuros cargos da administração pública, em futuras milícias civis e paramilitares opressoras da população e para delatarem até seus pais por supostas conspirações contra o governo. As milícias LGBTQs serão utilizadas para converter, entre aspas, pessoas heterossexuais e conservadoras através de violações sexuais coletivas, a exemplo do que aconteceu ainda há pouco no Chile. Então, o que está acontecendo? Isso aí está em andamento nas escolas, nas universidades, essa militância que não é só doutrinar politicamente, levando à doutrinação comunista, mas também as pautas identitárias do comunismo progressista, da nova ordem mundial. Ou seja, a doutrinação LGBTQ, ideologia de gênero, eles estão implantando isso. Porque eles querem criar uma militância para que futuramente esse pessoal não só ocupem cargos públicos, né, cargos na administração pública, no poder judiciário, através de cotas que eles mesmos estão inventando, como também eles servirem como uma militância paramilitar contra a população. Então, nós estamos vendo que isso está em andamento e ainda não parou. 7. Empobrecer a população de modo a torná-la miserável e indigente. O processo de tornar a população brasileira miserável e subnutrida já está a pleno vapor. Com a tomada do Banco Central pelo desgoverno, a inflação, que já está alta, ficará sem controle. E isso fará com que a população deixe de consumir produtos básicos para consumir insetos, larvas, ratos, pele de frango, que já é um projeto da máfia da nova ordem mundial, para quando instalarem o governo mundial. Carnes, verduras, legumes, etc., será somente para a elite do sistema. Está a pleno vapor isso. Nós estamos vendo isso
agora com os aumentos absurdos de preço, que tem que ser parado. 8. Regulamentar as redes sociais. O sistema, junto com a organização mafiosa comuno-petista, pretende transformar a internet atual em uma grande intranet dominada pela rede Globo Lixo, que atua atualmente como uma emissora oficial da ditadura comuno-petista, o que pode mudar caso o PT tenha sua própria mídia. 9. Desapropriar e estatizar o agronegócio. Isso é muito sério, isso que eu vou falar. Agentes comuno-petistas do INCRA já estão comunicando às famílias de agricultores sobre a desapropriação de suas terras em favor de uma reforma agrária, entre aspas, nos moldes socialistas, onde se privilegia o MST, uma organização terrorista que invade terras, mata animais e ameaça pessoas. De acordo com os dados obtidos na CPI do MST, essa organização coagia e ameaçava aqueles que não queriam mais pertencer a essa organização e que recebiam terras do governo Bolsonaro para devolvê-las. Também vende seus produtos com preços acima do mercado, praticando o capitalismo que visam combater. Seus líderes, em especial João Pedro Stedley, possuem propriedades rurais. 7. Reverter o processo de estatais privatizadas. Isso é um projeto. É um projeto que já está sendo implementado aos poucos, através de ações propostas por partidos de esquerda, PT, PSOL, PSB, etc., no STF ou instâncias inferiores contrárias às privatizações que estão sendo feitas nos estados e municípios. Exemplo da Sabesp. Futuramente, todas as privatizações já realizadas serão desfeitas e as empresas reestatizadas caso a comunização do Brasil avance. 8. Estatizar empresas privadas. É um projeto. O plano idealizado pelo PT é que o Brasil se torne uma grande Cuba, onde não existirão empresas privadas, somente aquelas pertencentes aos amigos dos tiranetes, e tudo será estatal. Para isso, já existe um projeto para confiscar todas as aplicações financeiras das empresas privadas, sejam elas micro, pequenas, médias e grandes empresas. 9. Desapropriar e estatizar moradias. É um projeto. Ninguém mais poderá ser dono de uma propriedade, e para cada família um cômodo. Exatamente. Se você for dono de um imóvel, poderá ficar com sua família um cômodo. Os banheiros serão coletivos e os demais cômodos serão habitados por famílias de baixa renda. Em bairros nobres, caso algum membro do partido da alta hierarquia ou da guarda repressora queira um imóvel, eles desocuparão o imóvel e o atual proprietário será removido com ou sem sua família para um cômodo em um lugar distante. Se a esposa e os filhos do proprietário forem do interesse desse membro, eles ficarão a serviço de seus propósitos e serão ou não liberados. Inclusive, o proprietário poderá se tornar o serviçal ou escravo desses membros. Haja vista a pessoa não ser dona nem de seu próprio corpo no regime comunista. Então, eu encerro aqui o meu vídeo dizendo o seguinte, que o processo de comunização no Brasil já está avançadíssimo. E isso daí é só uma questão de tempo para eles avançarem no confisco de propriedade. Portanto, eu peço a todos que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e vamos em frente. Muito obrigado.